Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Sérgio, sou presbítero na congregação de Clube de Campo, uma das igrejas do Ministério de Santo André, e agradeço a Deus, primeiramente, por esta oportunidade de compartilhar com você mais um subsídio para a escola dominical. E também agradeço ao CAPED por esse espaço onde nós podemos trocar ideias, conversar a respeito dos assuntos relacionados às nossas lições. Quero gravar aqui o subsídio para a lição dos jovens, lição de número 7, o hábito do estudo. Nesse trimestre, na sala dos jovens, todos os domingos, nossos jovens estão estudando a respeito das disciplinas espirituais ou hábitos espirituais. E temos percebido que, por meio dessas lições, o Senhor tem nos convidado a um retorno à nossa identidade e, em parte, aquilo que nós deixamos de lado. E hoje, a lição de número 7 fala sobre o hábito do estudo. O hábito do estudo. O nosso texto-chave diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Bem verdade, meus irmãos, que nós temos visto e vivenciado um momento bem complicado, onde percebemos que, principalmente a juventude, tem muita informação, mas pouco tempo para compreender, entender, refletir sobre essa informação. Literalmente, nós viramos consumistas ou consumidores de conteúdos. E muitas desses conteúdos, dessas opiniões, são pensamentos, ideias soltas, opiniões superficiais, ideias que muitas das vezes vão contra a nossa fé. E apesar de tudo isso, muitos de nós continuamos a consumir como verdadeiros famintos por fast food. E isso se deve ao fato de que refletir, pensar, entender, compreender um assunto requer tempo, requer estudo. E nós não queremos estudar. É uma triste realidade. Aqui está um pouco do que nós aprenderemos, né? A síntese da nossa lição é: conhecer a Bíblia profundamente é essencial para viver uma fé madura e consistente. Deus nunca nos chamou para ter uma fé rasa, desprovida de pensamento e de entendimento. Deus nos chamou para o estudo intencional. Eu costumo dizer e ensinar aos meus alunos que Deus me chamou para uma fé que tem um livro. E se Deus me chamou para uma fé que tem um livro como base, é porque Deus quer que eu cultive o hábito do estudo. Quando o inimigo ataca a cultura de um povo, a primeira coisa que ele faz para destruir essa cultura é privar ou tirar desse povo o hábito do estudo e da leitura. Eu sempre oro para que Deus nos converta na fé e intelectualmente também. Que o nosso intelecto, o nosso desejo de estudar seja convertido, a fim de que possamos compreender que se Deus me chamou para uma fé que tem um livro como base, o não estudo, a não leitura desse livro implica no pecado de negligência. Então, é muito importante isso. E Deus não quer que eu tenha uma fé cega.
Mas Deus quer que eu tenha uma fé provida de pensamento, de entendimento, de debate, de sabedoria. Então, os objetivos dessa aula são, primeiro, superar o excesso de informação. Você tem como proposta levar o seu aluno a reconhecer que a falsa sensação de conhecimento gerada por conteúdos superficiais das redes, e aqui não é uma crítica à rede, mas é uma crítica a nós, que às vezes consumimos e não sabemos discernir que informação é diferente de estudo. É compreender a palavra de Deus como aquela que é a guia, é a direção. E eu preciso perceber a necessidade do estudo estruturado para interpretar corretamente as Escrituras. E tudo isso me leva a crescer em maturidade. Então, desenvolver a disciplina do estudo diário para fortalecer a fé é fundamental para um amadurecimento, para um desenvolvimento, para a maturidade. Então, eu preciso ter essa compreensão. Mas, para que eu possa entender o porquê o estudo é tão importante, vamos ao diagnóstico. Vamos ao diagnóstico. Qual é o diagnóstico da nossa geração, do nosso tempo? Nós vivemos a crise da superficialidade. Se nós nos acostumamos com o que é superficial, ler um livro de, sei lá, 800 páginas, 400 páginas, não. Agora a moda é ler livros pequenos. Ou melhor, para que ler um livro, mesmo que seja pequeno, se eu posso ir na internet e buscar uma resenha, um resumo já pronto? Então nós vivemos a época da informação, ou seja, dos conteúdos curtos, dos vídeos e opiniões prontas. Nós não temos a capacidade de ter as nossas próprias opiniões, né? Um analfabetismo funcional. Muitos leem até a Bíblia, muitos leem livros, mas têm dificuldade para interpretar o texto e extrair conclusões profundas. E na vida cristã, principalmente, isso gera crentes incapazes de explicar a própria fé ou responder aos desafios do mundo. Vou dizer aqui uma coisa, e não é contra esse grupo, mas é para nós olharmos para dentro da nossa casa e pensarmos. Ainda há crentes que se escondem quando vêm certos grupos pregando ou falando ou batendo na porta de sua casa. Esse medo se explica pelo fato de que muitos cristãos vivem um analfabetismo funcional. É muito interessante que esse analfabetismo funcional, que é um retrato da nossa educação precária, chegou para dentro das igrejas também. Então, é normal você ver pessoas aplicando ao texto aquilo que o texto não fala, explicando o texto do jeito que bem entende, e tudo isso não é fruto de uma fé fervorosa, mas é fruto do analfabetismo bíblico funcional. As pessoas leem, mas não conseguem compreender. Compreender, né? E a ilusão do saber. Então, a informação de conteúdos curtos, de vídeos de opiniões já prontas, tem gerado o que nós podemos chamar de falsos eruditos, de falsos conhecedores. Sérgio, o que é isso?
Em vez de eu ler o livro, eu busco na internet um resumo. Em vez de eu escrever, de eu me dedicar, de eu me aplicar à escrita, eu simplesmente pego um texto pronto e coloco como se o texto fosse meu. A ilusão do saber tem levado muitos até mesmo ao que nós podemos chamar de uma falta de honestidade intelectual. Porque eu pego um texto pronto, jogo ali de repente numa ferramenta, peço para aquele texto fazer algumas adaptações e posto como se o texto fosse meu. É a falsa ilusão do saber. Só que cedo ou tarde seremos cobrados por aquilo que demonstramos ter. E que o Senhor abençoe que quando for exigido que eu explique acerca do que eu digo saber ou conhecer, que eu consiga fazer com esmero, a ponto de Deus ser glorificado. Então é muito interessante essa questão, né? E aí, eu quero trazer aqui para nossa meditação trechos aqui de alguns exemplos de alguns homens, né? E um dos exemplos é John Wesley. Quando nós olhamos para a vida de John Wesley, né? Nós vemos que, sabe aquela frase, a teologia esfria o crente, né? Esse preconceito equivocado contra o exercício da mente. Agora aqui está um dos homens que mais impactou a história da igreja, que é a prova de que uma mente culta, quando entregue ao Espírito Santo, não apaga o fogo, não substitui a oração. Ao contrário, o estudar para essa pessoa se torna um ato de adoração. Se John Wesley, abre aspas, em um dos seus sermões, né, em uma das suas exortações, na verdade, aos pregadores, ele disse o seguinte, abre aspas, conhecer as escrituras exige aplicação da mente. Não seja um leitor superficial. O estudo constante dos livros bíblicos e a busca pelo saber útil alimentam a alma. Negligenciar a leitura deixa o cristão à mercê da ignorância. John Wesley era conhecido como o Homo Unius Libri. Isso que significa que ele era conhecido como o homem de um único livro, né? De um único livro. É interessante que o John Wesley, ele tinha o hábito de começar o seu dia orando e estudando o texto bíblico. E para John Wesley, o crescimento espiritual e o vigor do intelecto caminhavam unidos pela busca do que ele vai chamar de perfeição cristã. E claro, não é uma perfeição no sentido latino da palavra, é a perfeição no sentido grego, teleios. E essa perfeição cristã no sentido do texto bíblico grego, ela tem uma perspectiva de que eu me santifico e me aperfeiçoo à medida que eu trabalho. E para trabalhar eu preciso estar pronto, eu preciso me preparar. Então, não vem com aquela, a teologia esfria o crente. A teologia, ela não esfria o crente. Na verdade, ela só potencializa a frieza que está na pessoa. Do outro lado, uma teologia sadia, bíblica, humilde, entregue ao Espírito, potencializa a fé e o fervor de um cristão. Poderíamos citar aqui muitos exemplos de homens que eram fervorosos, entregues ao serviço de Deus e intelectualmente também entregues ao exercício do estudo, ao exercício
do pensamento, né? Então, o John Wesley nos prova de que essa coisa de que conhecer a Deus, conhecer, estudar, me leva à frieza. Não, né? Então, nós temos alguns mitos para quebrar nessa aula. Né? Primeiro mito é a teologia esfria o crente. Não. A má teologia gera soberba, mas uma teologia sadia, o estudo bíblico humilde, fortalece a devoção e aviva o coração. E aqui eu quero fazer um adendo, tá? Só se fala que a teologia esfria o crente. A ignorância desvia o crente, leva o cristão para longe do Senhor, né? Então, um teólogo não deve se orgulhar da sua teologia, mas deve entregar essa teologia aos pés do Cordeiro, aos pés de Cristo, a fim de que o seu coração e a sua vida sejam queimados, sejam canais de bênção para o reino dos céus. Quando eu compreendo o papel do estudo, dedicar-se ao exercício mental, ao estudo, não substitui o espírito e nem a oração, mas começa a fazer parte de uma adoração. Então, o estudo feito com humildade não apaga o espírito, mas, né, ao contrário, se torna um ato de adoração. Eu, particularmente, sempre que vou estudar ou ler, eu faço como um ato de adoração ao Senhor. Eu me delicio na leitura. Eu sempre falo que quando eu termino de ler um livro, eu falo, Senhor, obrigado. Eu sempre oro pelo privilégio de poder ler, né? Principalmente eu, que fui criado por pessoas que muitas delas nem terminaram o ensino médio. E o Senhor me deu o privilégio de amar a leitura. Ame a leitura das Sagradas Escrituras, o estudo das Escrituras. Então, o convite para essa lição é esse: fé e conhecimento. A Bíblia jamais separa a fé do discernimento racional, tá bom? A Bíblia não tem nenhum problema com a nossa razão. Nós é que temos um problema com ela porque muitos, quando recebem Jesus, em vez de usar a sua capacidade intelectual para a glória de Deus, agora não, muitos preferem, não, irmão, estudar esfria, estudar me afastará do Senhor. Não, estudar é o meio pelo qual compreendemos a verdade das Escrituras. Então, e note que dentre os ministérios, né, Deus deu 5 ministérios para cuidar do corpo, para edificar o corpo. Dentre eles tem lá o de mestre. Se o Senhor deu mestres à igreja, é porque o Senhor deseja que a igreja seja alimentada com o conhecimento, com o estudo. E claro, né? Estamos falando aqui, principalmente essa videoaula, a professores. Implica, se eu sou um professor de EBD, no mínimo, eu tenho que gostar de ler a Bíblia. Por que eu falo mínimo? Porque a pessoa fala, ah, irmão, eu não consigo ler um livro, eu não consigo. Tá, mas você ensina. Então, pressupõe-se que no mínimo você goste de ler a Bíblia. Agora, se você é um professor, foi chamado para o ensino, e você não lê nem ao menos a Bíblia, nem ao menos a lição, tem coisa errada. Ou você está no lugar errado, no ministério errado, ou você ainda não compreendeu o tamanho da responsabilidade que você tem. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: se é ensinar, que haja dedicação, excelência. Aquele que foi chamado para o ensino deve fazê-lo com excelência. Então, se você prega, se você ensina, você deve fazê-lo com excelência. Sem palavras de efeito, sem. Porque emocionalismo, uma hora acaba. Todo pico de dopamina espiritual, uma hora acaba. O que fica é a nossa convicção
que nós temos por meio do estudo bíblico sistemático, racional das Escrituras, né? Veja que Deus ficou um tempo sem falar com Abraão e Abraão continuou peregrinando. Por que Abraão continuou peregrinando mesmo sem Deus ficar um tempo sem falar para ele? Porque Abraão, conforme está em Romanos, andava por fé, andava firmado naquilo que Deus havia dito e falado com ele. Então, isso é muito importante para nós. Continuando aqui a nossa aula, está aqui um homem que ele tinha um coração e uma mente incendiada pelo fogo do Espírito. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. O Jonathan Edwards, ele é muito interessante, né? A capacidade que ele tinha de cultivar o hábito de estudo, que diariamente, ele ficava de 10 a 13 horas por dia orando e estudando as escrituras. Quando nós lemos, principalmente afeições religiosas de Jonathan Edwards, ele diz o seguinte: Deus nos deu razões e faculdades mentais para que as usemos na busca da verdade mais elevada. Uma afeição religiosa que não nasce do entendimento da verdade divina é apenas entusiasmo passageiro. Uau, uau. Olha que interessante que quando Paulo chega em uma das igrejas, está lá em Atos 17:11, diz que ele pregava e aqueles membros examinavam diariamente as escrituras para conferir a veracidade do ensino de Paulo, né? E hoje, em algumas situações, em alguns contextos, quando o pregador está ministrando a palavra e o povo está atento, anotando, absorvendo, pensando a palavra, há pregadores que ainda ficam nervosos, chamam a igreja de fria, de gelada, enfim. Pessoal, a recomendação bíblica é essa. Pregador ministrando, a igreja prestando atenção. Eu digo o seguinte, que no nosso culto nós devemos devotar ao Senhor todo o nosso ser. Então a hora do louvor é a hora de nós devotarmos nossas emoções, nossos sentimentos, é a hora de chorar, é a hora de cantar. E qual é o momento que eu devoto a Deus a minha razão, o meu exercício intelectual? Na hora do ensino, na hora da palavra. Então a hora da palavra é o momento onde eu escuto, eu processo, eu penso e aí eu respondo aquela mensagem com a minha gratidão, com o meu louvor, com o constrangimento que a palavra me traz, porque eu vejo um Deus tão amoroso que cuida de mim, compreendo a grandeza da salvação que eu quero retribuir, né? Então é muito importante. Essa frase do John Wesley é interessante. Todo avivamento, vamos parafrasear? Você lembra quando eu escrevi a revista que eu disse que John Wesley pastoreou um avivamento? Como que ele pastoreia esse avivamento? Ele pastoreou por meio do entendimento da verdade divina, das escrituras. E ele vai dizer no livro Afeições, né, que todo entendimento da verdade divina que não toda afeição, quando ele fala afeição, ele está falando de avivamento, de movimento. Então toda lágrima, toda a minha alegria do culto, que não nasce do entendimento das escrituras, é um entusiasmo passageiro. E quanto entusiasmo passageiro em nossos meios. E nós alimentamos isso. Mas que nós possamos, tal como Jonathan Edwards, como os irmãos de Bereia, conferir nas escrituras. Dar-nos mais ao exercício do entendimento, né? E aqui está um roteiro, até o nosso irmão comentarista, o irmão Daniel, ele coloca um roteiro sobre um estudo prático, né, da, das escrituras. Primeiro, eu tenho que
analisar qual é o tema principal e a mensagem central do texto. Então, eu devo ler as Escrituras, né, um texto bíblico, e ele coloca até como uma atividade. Então, aqui está um roteiro. Analisar aquela passagem. Depois, o que o texto ensina, ordena ou revela sobre Deus, né? É a instrução. Depois, o que nesse texto desperta adoração e gratidão a Deus? Por último, em qual área da minha vida preciso alinhar a esta verdade, confissão? Por último, petição. Que graça devo pedir a Deus para praticar o que aprendi? Então, note que nosso irmão comentarista traz esse roteiro e é muito interessante esse roteiro, né? Avançando aqui para a nossa aula, um outro homem muito interessante que também era dado ao conhecimento era o Charles Spurgeon, né? Conhecido como o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon tinha um hábito de esmiuçar o texto de forma intencional. E aqui está uma frase dele, abre aspas, ninguém alcança profundidade nas escrituras por mero acaso. Você precisa escavar a mina da verdade com picareta e pá. Aquele que lê a Bíblia correndo colherá apenas folhas, mas aquele que estuda a palavra minuciosamente encontrará o ouro escondido. Então, o estudo minucioso exige esforço intelectual. Por isso que muitos leem a Bíblia rápido. Por quê? Porque não querem praticar o esforço intelectual, né? O Charles Spurgeon está nos dando esse conselho que nós precisamos esmiuçar, né? Eu, quando adolescente, eu tive um período que tive muita pressa de ler a Bíblia. Então, eu lia a Bíblia assim. Sabe aquelas coisas que o pessoal posta? Li a Bíblia todo em um ano, ou no ano li a Bíblia duas vezes. Hoje, um pouco mais maduro, eu não tenho essa pressa, não. Já cheguei a ficar 3 meses em um único texto, até esgotá-lo, o estudo, até esgotar o estudo daquele texto. Então, que a nossa leitura seja assim. Claro, devemos ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, devemos passar por essa experiência, nem que seja uma vez. O ideal é sempre ler a Bíblia constantemente. Hoje eu não tenho mais essa coisa de, ai, preciso ler. Eu leio. Então, há momentos que na metade do ano eu já li quase toda. Mas eu vou lendo, vou pensando. Como houve momentos em que eu fiquei ali 6, 7 meses em um único livro, mas estudando, esmiuçando aquele livro, né? Uma outra coisa, quero até mostrar para vocês aqui. Deixa eu só pegar aqui o hábito de anotar na Bíblia. Eu não sei vocês, mas as minhas Bíblias, elas são todas rabiscadas. Talvez, não sei se dá para ver. Essa minha Bíblia aqui, ó, tá bem velhinha. Ficou 10 anos comigo, de 2016 ao início de 2026, mas eu esmiucei, eu anotei, eu escrevi. O saudoso Antônio Gilberto dizia que uma Bíblia novinha é uma Bíblia pouco usada. Agora, quando você vê uma Bíblia gasta, com a capa surrada, e olha que eu sou bem cuidadoso, mas um livro usado, um livro lido, um livro esmiuçado é um livro que ele vai ter marcas. Então, o hábito de anotar, de fazer notas de rodapé, né? Ah, mas eu não gosto. Hoje já tem Bíblias próprias para isso, entendeu? Mas sigamos aqui o conselho de Spurgeon: escavar o texto até o texto esgotar, até o texto esgotar, né? Então, e quais os frutos desse esgotamento do texto, por assim dizer, desse estudo intencional? Profundidade, falta às vezes a nós profundidade das escrituras, maturidade e testemunho, que é a capacidade de explicar com clareza e convicção
aquilo que nós cremos. O jovem, o professor que estuda, que esmiuça o texto, ele não tem medo de certos grupos religiosos. Ele vai, ele está pronto para defender a fé, né? Então isso é muito importante. E aqui está um roteirinho para vocês colocarem em prática, né? Então, é uma sugestão, tá bom? Escolha o texto bíblico durante a semana. Pode ser, por exemplo, Salmo 1, Filipenses 4. Faça a leitura e escreva em um caderno, anotações, as respostas para as 5 etapas apresentadas nessa videoaula e que o nosso comentarista, na página 37, coloca: análise, instrução, louvor, confissão e petição. Reserve um horário fixo no seu dia, livre de celular, distrações digitais. Não busque na internet explicações ao texto. Você pensará o texto. Você pode recorrer a ferramentas como dicionário, como versões bíblicas, mas sem internet, você recorrerá ao texto. Você irá ao texto e deixará o texto explicar. Tenho certeza que será uma experiência marcante. Eu quero concluir essa videoaula dizendo que uma fé fundamentada e viva é aquela que une oração, meditação e estudo. A junção dos três é igual a uma fé madura e sólida. Agora, um cristão que não lê a Bíblia, até porque, note que quando nós enfrentamos o inimigo, Paulo apresenta a palavra como a espada do Espírito. Haverá momentos que venceremos o inimigo pelo estudo da Bíblia. E há muitos inimigos que só se vencem pelo estudo da Bíblia. Heresias, modismos. Então pense nisso, tá bom? Deus abençoe você, professor, você aluno que de repente venha ver essa aula. Que você possa pegar essas dicas e aplicar ao seu dia a dia. Desejo do meu coração, como alguém que é do ensino, que é dado aí ao conhecimento, é que um dia a maioria de nós possamos nos despertar para essa realidade que Deus nos chamou para uma fé que tem um livro. E se Deus me chamou para uma fé, para uma religião que tem um livro, no mínimo Deus quer que eu leia, que eu estude, que eu pense, que eu venha refletir. Que Deus abençoe vocês e até a próxima, o Senhor Jesus permitir.